Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e nesse vídeo a gente vai falar sobre o período de funções que envolvem a tangente. Vamos lá? Bom, desenhei a circunferência trigonométrica, eixo das tangentes, aí peguei uma função aqui, olha, com 1, 2, 3, 4 parâmetros, ou seja, ao invés da gente trabalhar apenas com a função f de x igual a tangente de x, que é a função básica, aqui eu comecei a alterar os parâmetros dentro dessa função, né? Então, ó, multipliquei a variável x por uma constante m, não nula, claro, né? Mais um outro valor n real, aí multipliquei a tangente por um outro valor real b e somei a um valor a. E aí a gente quer pensar o seguinte, quer dizer, quais são os parâmetros que vão interferir no período dessa função, tá? Bom, vamos lembrar aqui na circunferência trigonométrica, a gente sabe que para encontrar o valor, deixa eu escrever de outra cor, para encontrar o valor da tangente de um arco, a gente prolonga a extremidade do arco até encontrar o eixo das tangentes, daí este tamanho é a tangente desse arco x, não é isso? Vamos passear então na circunferência trigonométrica, ó, começo aqui no zero, prolonguei até encontrar o eixo das tangentes, deu no zero. Aí vou andando pelo primeiro quadrante, ó, o valor da tangente está aumentando, né, porque o valor da tangente vai ser aqui. À medida que eu ando aqui, ó, o valor da tangente está aumentando e está aumentando pra caramba, porque aqui, ó, eu posso prolongar isso, já acabou meu quadro. Mas isso está encontrando o eixo das tangentes lá em cima, e eu continuo aumentando o arco, isso está lá em cima, até que aqui no π sobre 2 não existe, que a gente já sabe que é uma restrição ao domínio da função. Beleza? Então, no primeiro quadrante, o que aconteceu? Aqui no primeiro quadrante, a gente percorreu todos os valores positivos no eixo das tangentes, porque a gente foi de zero até mais infinito. Quando a gente passa para o segundo quadrante, olha o que acontece? Passamos para o segundo quadrante, não adianta prolongar para lá, vai ter que prolongar para baixo. Portanto, o valor da tangente vai ser negativo, não é isso? Então, ó, passamos aqui para o segundo quadrante, ficou negativo, começando lá no menos infinito, e aí o valor foi diminuindo em módulo, mas aumentando, né? Porque o valor é negativo, até que no π chegou no zero. Terceiro quadrante, o valor ficou positivo de novo, 3π sobre 2 a tangente não existe, porque está paralelo. No quarto quadrante, a tangente foi lá para o menos infinito, ó. Pega isso aqui, foi lá para o menos infinito. À medida que eu ando aqui no quarto quadrante, o valor da tangente vai diminuindo em módulo e chega no zero. Peraí, o período é o intervalo necessário e suficiente para percorrer todos os valores da tangente. A tangente varia de menos infinito a mais infinito. Peraí, olha só, vê se você concorda comigo. Se eu pegar o menos π sobre 2, que está aqui, menos π sobre 2, e pegar o π sobre 2 que está aqui, detalhe, hein? Ambos não fazem parte do domínio da função, né? Porque não existe tangente nem de menos π sobre 2, nem de π sobre 2, tudo bem. Mas se eu pegar um intervalo aberto em menos π sobre 2 e em π sobre 2, quer dizer, que começa em menos π sobre 2 e vai até, para dizer que é aberto, vamos botar uma bolinha aberta aqui, de menos π sobre 2 até, passo pelo zero, até o π sobre 2 também aberto. Se eu pegar esse intervalo, eu consigo percorrer todos os valores da tangente, não é isso? Porque aqui embaixo, ó, eu estou lá no menos infinito. E aí vem o zero, venho até que aqui em cima eu estou lá no mais infinito. Então, de fato, eu percorro todos os valores que a tangente assume. Então, pera. Para eu percorrer todos os valores da tangente, basta que o meu argumento, que aqui no caso é o mx mais n, esteja compreendido nesse intervalo. Quer dizer, esteja pertencendo a esse intervalo, esteja compreendido entre esses dois valores. Portanto, eu vou pegar o argumento. O que é o argumento mesmo, hein? É o arco sobre o qual eu estou calculando a tangente, né? Quer dizer, o arco do qual eu estou calculando a tangente. Então, meu argumento, que é o mx mais n, tem que estar entre menos π sobre 2, ó para cá, menos π sobre 2 e π sobre 2, que está aqui. Não coloco igual porque π sobre 2 menos π sobre 2 não pertencem ao domínio da função. Vou encontrar a variação para o x, que é a nossa variável,
né? Então, vou passar n para os dois lados, que equivale a acrescentar menos n a cada um dos membros dessa desigualdade, não é isso? Que a gente fala assim, ah, vou passar para lá, mas não existe essa história de passar para lá, né? O que existe é acrescentar o mesmo valor aos dois membros, que aí não altera. Então, vamos acrescentar menos n, vai ficar menos n. Eita, ficou feio esse n, não foi? Menos n menos π sobre 2, menor que mx, que é menor que π sobre 2, passou, ficou menos n. Quero encontrar o x? Então, se ele está multiplicado pelo m, eu vou ter que dividir todo mundo por m. Mas aí a gente tem um problema, né? Qual é o problema? Se o m for positivo, o sentido da desigualdade será mantido. Mas se o m for negativo, o sentido da desigualdade será invertido. Então, vou ter que avaliar duas situações diferentes. Vou ter que avaliar primeiro para m positivo, o que vai acontecer, e depois para m negativo, o que vai acontecer. Bom, se o m for positivo, sentido é mantido, portanto, fica menos n menos π sobre 2, que já estava aqui, dividido por m, menor que x, que é menor que π sobre 2, menos n, que já estava aqui, dividido por m. Tá, mas e aí? O x tem que estar compreendido entre esses dois, mas como é que eu vou saber quem é o período? O período é o maior valor desse intervalo menos o menor valor do intervalo, que é como se fosse calcular o comprimento desse intervalo, né? Para calcular o comprimento desse intervalo, a gente faz o maior valor menos o menor. Bom, então, o meu período aqui, vai ser π sobre 2 menos n sobre m, que é esse valor, menos esse de cá. Ah, mas peraí, quando eu fizer menos esse de cá, vão trocar os dois sinais desse numerador. Então, vou trocar direto, tá legal? Vai ficar menos com menos vai dar mais n, e menos com menos π sobre 2 vai ficar mais π sobre 2, sobre m. Resolvendo isso, como já está com o mesmo denominador, o que vai acontecer? Menos n mais n cancela, π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 2π sobre 2, que simplificando é π. Então, fica π sobre m. Beleza. Então, pera. Quando m é maior que zero, eu encontrei que o período é π sobre m. Agora, eu vou fazer o mesmo para m menor que zero. Sendo que quando m é menor que zero, quando a gente dividir isso tudo por m, que é o mesmo que multiplicar pelo inverso de m, a gente vai inverter o sentido da desigualdade. Então, vai ficar, ó, aqui, ao invés do primeiro membro menor do que o segundo, vai ser o primeiro membro maior do que o segundo. Ah, mas então, peraí. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar isso na segunda parte, já que aqui o sinal vai ser de maior, né? Já que aqui o sinal vai ser de menor. Então, ó, vai ficar menos n menos π sobre 2 dividido por m. E aí, maior que, porque inverteu o outro sentido, então eu joguei esse cara para lá, vai ficar π sobre 2 menos n sobre m. E aí, tal qual nós fizemos aqui, o período é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, vai ficar período igual menos n menos π sobre 2 sobre m menos esse de cá. Já vou trocar logo os sinais, tá? Então, vai ficar menos π sobre 2. Aí, aqui vai trocar o sinal, vai ficar mais n. Vou colocar um traço da fração grande para indicar que esse sinal de menos é só do π sobre 2, porque eu já troquei o sinal do segundo sobre m. E aí, fazendo essa conta, vamos ver o que dá para fazer. Menos n com mais n cancela. Menos π sobre 2 menos π sobre 2 dá menos 2π sobre 2, que simplificando é menos π. Então, ficou menos π sobre m. Calma aí. Aqui no primeiro, eu encontrei período igual a π sobre m. No segundo, menos π sobre m. Mas espera. Menos π sobre m, eu posso dizer que é π sobre menos m.
Encontrei π sobre m quando m é positivo. Encontrei π sobre menos m quando m é negativo. Eu lembro que tinha um negócio assim, hein? Tinha um negócio que quando o número é positivo, é ele mesmo. E quando o número é negativo, é o simétrico dele. O que quando o número é positivo é ele mesmo e quando o número é negativo é o simétrico dele? O módulo do número. Não é isso? Ai, professora, não entendi direito não. Vamos abrir então uma janela aqui para a gente escrever isso? Lembra que o módulo de um número é o próprio número se o número for positivo a zero. Porque se o número for negativo, o módulo do número vai ser o simétrico do número. E vê se não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando m é menor que zero, deu menos m. Quando m é maior que zero, cadê? Quando m é maior que zero, deu m. Tá. Então, como conclusão disso tudo, eu posso dizer que, independente do valor do m, o meu período vai ser sempre π dividido pelo módulo de m. Essa é a nossa conclusão. E aí eu aproveito para te lembrar do período das funções que envolvem seno e cosseno. Lembra? Vimos lá atrás, num vídeo lá para trás. O período de funções que envolvem seno e cosseno é 2π sobre módulo de m. O período de funções que envolvem tangente, π sobre módulo de m. Tá legal? Bom, com isso então a gente encerra esse nosso vídeo.